Bem-vindos ao programa Destaque, um programa produzido pela FGF-TV e veiculado pelo canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. O Destaque recebe o designer Eliezer do Nascimento Júnior. Tudo bem, Eliezer? Tudo bom? Olá, olá a todos. O Eliezer, ele é mestre em design pela Universidade de Aveiro, de Portugal, possui graduação em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Ceará e investiga as relações entre as práticas do design, as artes visuais e os processos de formação das imagens contemporâneas, artesanato, arte e indústria. Eliezer, para a gente começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, desde o momento em que você decidiu entrar no curso de Publicidade e Propaganda e o encantamento pelo design. Certo. Eu entrei no curso de publicidade também, já querendo mesmo trabalhar nesse campo mais ligado às imagens. Dentro da publicidade, mais ligado à área de criação, direção de arte e redação. O campo de direção de arte é mais ligado mesmo a essas construções de imagens voltadas ao campo publicitário. Eu sempre quis mesmo trabalhar e sempre me questionava a respeito desses processos de construção de imagens publicitárias, imagens do campo das artes também. E como aqui na época ainda não existia o curso de design, eu optei pelo curso de publicidade, porque eu achava que era o mais afim às minhas vontades, aos meus anseios. E dentro do curso de publicidade que eu descobri mesmo o curso de Então, comunicação social, que hoje eu né? me considero mais um comunicólogo do que um publicitário mesmo. E isso foi de extrema importância para perceber como é que essas imagens, como é que esses cenários construídos pelo design, eles são comunicados ou podem ser comunicados para o grande público, ou como é que eles podem ser comunicados para o seu público específico mesmo. O que chama atenção numa imagem? O que me Que, chama atenção na que te chamou a atenção? Eu quero trabalhar com a imagem, é isso que eu quero. O que te chamou a atenção quando você olha uma imagem? eu acho mesmo que são essa vontade de desmontar o processo construtivo delas, saber de onde é que elas partiram, quais são as possibilidades de sentido que elas podem ali emanar daquela situação. Eu acho que perceber os materiais com que elas foram construídos, a época, e tentar perceber também como os acontecimentos ali daquela sociedade, os fatores políticos, econômicos, sociais, também estão imbuídos naquela imagem daquela época. Então, de certa forma uma certa forma de dissecar essas imagens para entender a realidade dela, a realidade que está em torno dela. Então, você falou que durante o curso de comunicação na publicidade, você descobriu a área do design. E quais são as possibilidades dessa área? Todas, né? O design, eu vejo o design mais como um conjunto de soluções para a melhoria da qualidade de vida das pessoas ou para a melhoria de um cenário específico. Então, ele pode estar inserido em qualquer etapa do processo de produção, também pode estar inserido em qualquer situação da nossa vida cotidiana. São maneiras, são métodos, são projetos que buscam uma eficácia, um melhor funcionamento dos trâmites da vida. Então, o design ele pode ser de moda, pode ser gráfico, pode ser de produto, que engloba isso tudo, pode ser de serviços. Então, eu creio que o design ele pode estar inserido em todas as etapas da vida, porque eu acho que ele é feito justamente para isso, para ajudar a nós a viver melhor, a aproveitar melhor o tempo, a usar melhor os produtos, a escolher melhor os serviços que a gente pode usufruir também, e também tentar é, vender esses serviços de melhor forma. De certa forma, o campo do design sempre está muito ligado também ao campo da publicidade. Eu acho que foi isso que me ajudou tanto quando eu decidi ir para o campo do design já no mestrado. É, ter essa formação mais teórica, ter essa formação mais crítica da comunicação que a gente consegue lá na Universidade Federal do Ceará, foi muito importante também na feitura dos meus projetos,
nas preocupações que eu tinha, em quais os pontos que eu queria atingir, quais eram os temas que eu queria abordar. Então, isso para mim foi um diferencial importantíssimo. Então você resolveu se especializar na área de design e você foi para o mestrado nessa área. E aí Exato, você fez o mestrado em Aveiro, né, em exato. Portugal, mas você foi fazer lá porque não achou o campo aqui ou o que, que te chamou a atenção para fazer o mestrado lá? Ah, no final da minha graduação, eu decidi falar sobre fotografia contemporânea. Fui orientado aqui pelo professor Silas de Paula e falei sobre uma fotografia de um fotógrafo dos Estados Unidos chamado David LaChapelle. Ele fez uma releitura de um afresco da Capela Sistina, de um afresco do Michelangelo que se trata do Dilúvio Universal. E ele fez uma releitura trazendo para a contemporaneidade alguns elementos que estavam presentes naquele afresco e fez uma espécie de adaptação para esses tempos daquela pintura renascentista. E a partir daí foi quando eu percebi maior a minha vontade de falar sobre imagem e sobre essas sobreposições temporais, sobreposições de sentido. E foi aí que eu decidi que eu queria ligar o campo do design, mais ligado ao campo do design gráfico, ao campo da fotografia, ao campo da imagem. Então foi aí que eu decidi ir para e continuar. Depois da monografia foi quando decidi continuar o mestrado, por ter gostado de fazer a monografia. Até então eu era um estudante mais prático, assim, queria fazer campanhas, campanhas e campanhas. E depois eu decidi, não, eu quero investigar mais um pouco, eu gostei de investigar na monografia, eu quero investigar na dissertação. Foi quando um grande amigo meu, professor também da UFC, o Wellington Júnior, e eu falei assim, olha, Wellington, eu quero continuar, eu quero fazer mestrado. E ele, pois então pronto, vai fazer mestrado. Aí eu falei assim, vai? Eu falei, vai dar uma volta, vai conhecer outro lugar, vai se pôr à prova em algum outro lugar. E foi aí que surgiu Aveiro, e daí fui para Aveiro e aconteceu essa pesquisa E aí você toda. foi para a pesquisa na fotografia contemporânea, né? Exatamente. Da sua primeira proposta, o que, que você queria, né, Eu na pesquisa? queria aliar os campos do design gráfico ao campo da fotografia. Eu queria estudar um pouco de posicionamento. O que eles, em alguns campos lá em Portugal, eles chamam de design da imagem, que é estudar essas estruturas visuais, Uhum. esses métodos visuais na fotografia contemporânea, nas artes plásticas e no design gráfico. Então, eu queria unir tanto o campo das artes visuais e com o campo do design gráfico. E estava nesse caminho. No meio, Até que aí até surgir, no tudo meio mudou. desse estudo, eu acabei conhecendo o design de territórios, que é um campo mais ligado ao urbanismo, ao design de serviços, Uhum. e estava estudando, o meu projeto até então era sobre os fluxos das pessoas dentro do centro de Aveiro. Eu queria estudar como é que elas se comportavam numa determinada praça, na Praça do Peixe, que é a praça mais conhecida da cidade. Eu queria estudar os usos e fluxos durante o dia de públicos diferentes em ambientes diferentes. E eu queria fazer uma espécie de, de representações visuais desses fluxos da cidade. E aí, durante a sua estadia em Aveiro, surgiu um estágio na fábrica de E porcelana Vista exatamente. Alegre, Isso né? foi já na metade do mestrado. Eu já estava com esse projeto qualificado, estava seguindo, ia ser ele mesmo, ia falar sobre o design de territórios, design da cidade de Aveiro. E, de repente, eu encontrei esse material, que é um lixo de uma fábrica de porcelanas, ali de Portugal, e decidi, de repente, mudar de assunto, porque ele casava muito mais com as minhas ideias iniciais, que era trabalhar com a questão das imagens Uhum. e com o design gráfico. Eu tenho uma amiga em Aveiro, e um belo dia ela chegou para mim e falou assim, olha, conheci a Fernanda, que é uma amiga nossa, hoje em dia é a Fernanda Massotti, ilustradora do Rio de Janeiro, e ela estava nessa fábrica da Vista Alegre fazendo uma residência. Ela é ilustradora e estava fazendo uma residência na fábrica.
E ela falou assim, olha, você precisa conhecê-la, vocês vão se dar muito bem. E foi aí que eu fui mesmo descobrir o que era essa fábrica, uma fábrica que estava do lado da cidade de Aveiro e eu não conhecia. Então, eu fui pesquisar o que era a fábrica de porcelanas da Vista Alegre. E um belo dia encontrei com a Fernanda e ela me explicou que estava fazendo uma residência. Essa residência se chama International Design Pool, é abreviada como ADPool Vista Alegre. É uma residência que eles convidam artistas, designers, ilustradores, arquitetos do mundo inteiro para passar 3 meses na fábrica, numa espécie de laboratório criativo, tanto o laboratório criativo como o centro de produção, para propor serviços em porcelana, em cutelaria e em vidro, e novos serviços para a fábrica. Tá. Então, eles ficavam 3 meses residindo na fábrica mesmo. A fábrica é a fábrica real de porcelanas de Portugal. Ela foi fundada em 1824. Então, na época que ela foi fundada, ela foi fundada junto com a fábrica, tem a capela, tem as mansões dos diretores e tem o bairro Operário, que até hoje alguns antigos funcionários vivem lá. Desse bairro antigo, eles reformaram 2 mansões para receber os residentes. E numa dessas visitas que eu fiz à fábrica, eu conheci a casa que a Fernanda estava morando e dentro da casa eu vi esse material, que é o lixo de decoração das peças de porcelana da fábrica. E quando eu vi esse material, eu falei, olha, eu acho que ele merece ser estudado, eu acho que ele merece um pouco de atenção. E eu perguntei que material era esse. E ela falou assim, olha, isso aqui é o lixo da fábrica e eles usam como reciclagem, eles usam como limpeza das telas de serigrafia que eles usam para imprimir esses desenhos que depois vão para porcelana. E a partir daí eu fiquei pensando nesses papéis e fiquei matutando como é que eu poderia, se seria uma loucura muito grande partir para um novo projeto depois de um ano no mestrado fora. E eu decidi que ia ocorrer esse risco, que ia ver de que forma, que papel era esse, que lixo era esse, de que forma esse lixo era produzido. Essa questão dessa minha curiosidade de saber como é que as imagens são produzidas e foi aí que eu decidi que eu ia atrás disso. E eu estava com 2 orientadores no meu mestrado, o professor Rui Roda, que hoje ele faz parte do programa de pós-graduação em design da Escola de Indústrias Criativas de Porto Alegre, hoje veio para cá, e também da professora Cláudia Albino. Os dois são arquitetos e os dois eram professores da Universidade de Aveiro na época. Eles dois que me orientaram nesse projeto e eu comuniquei para eles que iria mudar, que ia sair desse projeto dos fluxos da cidade e ia querer investigar mesmo no sentido de buscar, de partir do zero e para descobrir que material era esse. E eles falaram assim, olha, você está no meio do processo, mas estamos contigo, vamos te ajudar. E aí eu e minha orientadora partimos juntos, fomos à fábrica e chegando lá conversamos com a gerente da residência para saber qual era a forma que poderíamos entrar na fábrica e fazer essa pesquisa. E eu acabei sendo convidado para entrar na residência também, junto com a minha colega, junto com a Fernanda, que já havia saído, porque ela fez parte da primeira turma. E eu estava ali fazendo parte da segunda turma de residentes. Então eu entrei na fábrica como residente, ali eu tinha toda a liberdade de investigar e também de propor serviços para a fábrica. Eu estava ali querendo tanto descobrir as maneiras de produção daquele lixo, como é que aquele lixo virava lixo e também a partir desse processo ver o que eu poderia oferecer para a fábrica como produto. E aí, quando você chegou com o produto, como foi a recepção da empresa? Primeiro eu
tive que descobrir como é que aquele lixo era feito na fábrica. E era muito interessante porque, como é uma fábrica que ela tem 190 anos, e então ela até hoje ela tenta aliar as maneiras mais tradicionais de produção às maneiras mais contemporâneas, mais sofisticadas de produção. Hoje em dia ela tem, por exemplo, modelagem à mão e tem modelagem 3D. Ela tem decoração à mão e tem decoração digital, que é essa decoração Que foi a feita, que você que analisou. foi a que eu analisei, que é essa decoração impressa, feita através da serigrafia. Essas decorações que existem nas peças de porcelana, ou elas são pintadas à mão, ou elas são aplicadas sobre a porcelana, como uma espécie de adesivo, que é o que a gente chama de decalque. Essas flores, Uhum. esses floreados em torno dos pratos, aquilo que não é pintado à mão, ele é um adesivo que nós aplicamos na peça e depois vai ao forno e ali durante a queima ele vai entranhar na peça e aí a peça é finalizada. Esse lixo que eu tratei de investigar são os lixos dos decalques. São os decalques que foram rejeitados, os decalques que foram mal impressos e que, por serem mal impressos e por se tratar de uma fábrica que existe, que possui um padrão de 190, né? qualidade Altíssimo. altíssimo, talvez o maior de todos, eles nunca iriam passar por esse Uhum. processo. Então eles acabavam sendo rejeitados. E aí para mim ali era minha matéria-prima. Aquele lixo era minha matéria-prima. Então ali era uma parte da minha pesquisa do mestrado. Por que aquele lixo se tornava o lixo Precisa e de descartado, que né? forma ele tinha aquela configuração? É, com as peças vocês vão ver como é que o lixo se configurava e a partir desse lixo eu decidi, já que essas peças, esses desenhos, essas flores, essas decorações eram para decorar a porcelana e no final foram rejeitadas porque deram errado, porque eram feias, porque estavam fora de registro, porque a cor não estava no pigmento correto, eu decidi resgatar essas folhas, esse lixo e pôr na porcelana. E foi aí que surgiu a minha primeira fornada de peças. A, a recepção das pessoas, antes de entregar a peça para os meus diretores da residência, para os gerentes de marketing da empresa, era muito interessante porque eu trabalhava diretamente com os funcionários da fábrica, todos os dias. Eu estava lá no chão da fábrica, trabalhando, estampando minhas peças. E a reação deles para aquilo para mim, era o mais interessante, porque funcionários que já tinham 20, 15 anos de experiência naquele fabrico de porcelana fina, de extrema qualidade. Então eu vinha, um residente que vinha do Brasil, trabalhando com lixo. Então eles perguntavam assim, por que que eu estava fazendo aquilo? Por que que eu não estava junto com os meus outros colegas trabalhando com ouro, trabalhando com uma decoração mais minimalista, mais simples, mais chique, né, que eles Uhum. acham. E essa própria indagação deles e perceber que para eles aquilo é lixo, aquilo não tem valor, para mim era a resposta que eu precisava para o meu projeto, assim. Às vezes eu recebia as peças do forno e eles entregavam e falavam, nossa, mas isso é muito feio. E eu falava, olha, muito obrigado, é isso mesmo, é muito feio mesmo, porque é esse feio que eu quero, é esse feio que eu intenciono. Eu acho que o que eu pretendia fazer ali na fábrica e o que me instigava era tentar mesmo resgatar essa espécie de concepção visual do feio e emancipá-lo para algo que pode não ser visto de tal forma. Por que o belo ele necessariamente tem que ser uma flor rodeada com filamento de ouro? E aí você foi para a direção E com as aí eu fui para a peças. direção, mostrei minhas peças para a direção. eh, então eles consideraram que as peças elas tinham uma imagem um pouco distoante Da do empresa. alfabeto visual da fábrica, apesar de considerarem as peças super interessantes, passíveis para exposição, para
para levar o nome da fábrica através de exposições. Para o mercado não é bem o que eles não é bem o que eles produzem até agora, mas estava dentro da proposta da residência. A proposta da residência realmente é tensionar essa linha de produtos da fábrica para uma série de produtos que dialoguem mais com essas questões contemporâneas da sustentabilidade, do reaproveitamento, e ali era o meu papel para fazer, eu encarei como meu papel ali na residência. E aí você também Então, teve a exposição, né? Essas obras sim, foram expostas. essas peças foram expostas até agora. Eu já expus a primeira fornada de peças que eu tive. Três delas foram para uma exposição chamada Mobile Museum, que é uma exposição itinerante. Ela acontece em várias cidades do mundo. E naquele momento eu fui convidado para expor na edição de Hong Kong. Então, três dessas peças que eu fiz foram enviadas para Hong Kong e foram expostas nessa exposição, chamada Mobile Museum, que o tema dessa exposição era autenticidade. A exposição ela é organizada pela Fábrica, que é uma escola italiana de comunicação, de design, e essa escola é suportada pela Benetton, a grife italiana. Você chegou, quando você pensou em fazer o mestrado, foi para Aveiro, e aí no metade já quase terminando, já tinha feito um ano do mestrado, você mudou a pesquisa e você foi para porcelana. Você se imaginava fazendo esse trabalho e tendo Não, essa repercussão? não, de forma alguma, não imaginava. Até então eu não tinha nenhum apego com a tradição cerâmica. Isso tudo foi um campo novo que se abriu para mim, assim. E hoje eu sou apaixonado por isso. É, Entrar na fábrica da Vista Alegre era entrar no, eu falava que era entrar na fantástica fábrica de porcelanas, porque eu entrava na fábrica e 1000 bules, 1000 xícaras, 1000 pratos de todos os tipos, de todas as formas. Então, para mim, poder fazer minha pesquisa do mestrado dentro de uma residência de design, que ali é tanto o mercado quanto a pesquisa acadêmica, para mim, e dentro daquele ambiente tão onírico, assim, tão fantástico, era uma experiência realmente inacreditável. Às vezes eu não acreditava que eu estava fazendo aquilo, mas eu acho que o mais bacana de tudo é porque eu eu falei, não, eu acho que vale a pena eu me jogar nisso e vale a pena eu arriscar e abandonar o que eu estava fazendo, apesar de gostar muito do tema que eu estava fazendo. Mas aí eu percebi que quando eu vi aquele lixo, eu falei, não, eu acho que eu preciso falar disso, não posso fugir disso. Eu acho que o meu compromisso de vir estudar e de estudar o design, estudar o design gráfico, era estudar algo que aquelas folhas, que aquele lixo, ele traduzia de forma perfeita, que são as sobreposições de imagens, as sobreposições de sentido, a questão tanto do... Porque essas folhas, esse lixo, o erro que está inserido ali naquele lixo, ele o torna exclusivo. Logo, a minha matéria-prima era uma matéria-prima exclusiva. Quando eu transformava isso em, em porcelana, aquela peça também é uma peça exclusiva. Então, é o exclusivo através do lixo. É aquilo que não há como ter um balizamento de preço dentro de um custo residual. São peças exclusivas a custos residuais. Então, eu creio que não podia fugir dessa oportunidade, tanto de estudar isso como uma preocupação mercadológica de demonstrar que o lixo ele sim pode ser ressignificado, ele pode ser alçado a um produto de luxo, ele pode ser é, é, ele pode ser embutido um valor incalculável nele, entende? Então, ali também era uma postura que é uma postura que eu acredito que sobre a cultura, a nossa cultura material hoje em dia, sobre tanto o lixo que nós produzimos hoje em dia, tanto na fábrica quanto no nosso dia a dia, nas nossas casas. Eliezer, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que Adorei conhecer a sua agradeço. história. Espero poder
recebê-los mais vezes aqui no Destaque. Eu também, obrigado. Eu espero ser convidado novamente, Que então. bom. Então você vai continuar, né, nessa pesquisa? Sim, sim. Agora tô indo fazer doutorado e no doutorado é essa mesma pesquisa. Como eu estava falando, é estudar a cultura material, estudar os resíduos, estudar as sobras e de que forma elas podem me servir de novo como matéria-prima. Boa sorte nesse novo Obrigado. empreitada. Aqui Obrigado. termina mais um Destaque. Continue com a nossa programação no nosso canal no YouTube e no canal 14 da Multiplay, o canal universitário de Fortaleza. Até a próxima.